que bom que você está aqui hoje, fazer companhia para mim ao meu lado. É uma honra estar sentado ao seu lado. Fala para a pessoa como você está elegante. Muito bom. Como você viu, nós iniciamos então hoje a série Ocupar. Então em todas as Zions estaremos falando a mesma coisa. E é claro, é o mesmo Espírito ministrando aos nossos corações. Isso acontece todos os anos. Eventualmente a gente tem duas séries que todas as Zions estão envolvidas. E nós cremos que é um momento de alinhamento de visão, onde existem revelações. Uma construção vai ser feita durante todo esse mês. Então, se você puder falar para a pessoa que está do seu lado, não perca esse mês inteiro, porque vai ter uma construção. Você não pode perder nada. Você já pode ir abrindo aí em Lucas 19. A nossa série, ela vai ter base nesse texto, Lucas 19. E antes de ler, eu quero só fazer uma pergunta. Quem aqui tem mais de 5 anos de cristianismo? Conhece Jesus há mais de 5 anos? Olha ao redor aí. Glória a Deus. Quem aqui tem menos de 5 anos, levanta a mão. Pode levantar a mão sem vergonha. Glória a Deus, glória a Deus. Você é muito feliz por isso, não é verdade? Todos nós somos felizes por conhecermos Jesus. Se você tem menos de 5 anos, mais de 5 anos, isso não importa. A questão é que tudo começa pela salvação, não é verdade? Todos nós conhecemos essa mensagem, que é através de Jesus que nós conseguimos ter acesso ao Pai. Você começa a perceber nessa caminhada com Cristo que a salvação, ela é o início. Depois vem o batismo nas águas. Nós tivemos recentemente o batismo nas águas, foi lindo. Depois o batismo do Espírito Santo, não necessariamente nessa mesma hora, eu já vi muita coisa acontecer ao contrário. Mas a questão é que é uma construção. Nossa vida com Deus, ela é uma construção. A salvação, o cristianismo não é somente a salvação. Na verdade, começa por aí. A gente vai compreendendo que a vida do crente, ela é cheia de novidades de vida. E o reino de Deus, acho que nós já até falamos isso anteriormente. Uma vez eu falei sobre o governo do reino de Deus. E o reino de Deus, ele foi o tema principal dos ensinos de Jesus. Se você for ver nos evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele falava sobre o reino dele. Não necessariamente sobre a salvação. Também sobre a salvação, também sobre o amor, também sobre cura, restauração e libertação. Mas se você for comparar a proporção, diz mais respeito ao reino dele aqui na terra. Jesus, ele conta essa parábola que a gente vai ler em Lucas, estando perto de Jericó e antes de entrar em Jerusalém para ser coroado. Ali ele seria coroado por uns e por outros ele seria então condenado. As pessoas iam desejar a condenação de Jesus. E olha o que Jesus ele está fazendo. Ele está corrigindo os seus discípulos, porque eles pensavam que o reino viria de uma só vez. Vamos ler? Lá no versículo 11 até o 26. Lucas 19, do 11 ao 26. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, Jesus, tá? Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então eles estavam nessa expectativa. Puxa, logo vai manifestar o reino de Deus, porque os judeus estavam esperando realmente um reino estabelecido mesmo, como um reinado. E aí ele diz no versículo 12: Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Ou em outras traduções na King James, por exemplo, ocupai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu no versículo 15, que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhes chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado em negociação. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina, ela rendeu 10 minas. No versículo 17. E ele lhes disse:
bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terá a autoridade. Se você está numa Bíblia de papel, você pode riscar aí, sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina, ela rendeu 5 minas. E aí este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, porque és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julguei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. No 23, por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo e exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Então lembra do contexto? Jesus estava indo para ser coroado, ele ia entrar ainda em Jerusalém. Existia uma expectativa no coração deles, para que algo fosse estabelecido aos olhos naturais. Mas Jesus estava explicando, olha, o reino está chegando, mas ele já chegou. Então vocês precisam ocupar, ou seja, negociar, fazer, frutificar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, não diz respeito a você somente entrar no reino. Diz respeito ao que você vai fazer depois que você entra nesse reino. Ok? Até aqui? Versículo 13 diz, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu venha. Ocupai. Diferentemente da parábola dos talentos, Mateus 25, às vezes a gente acha que é a mesma coisa. O mestre ele está dando talento para os servos fiéis. Aqui ele está dando autoridade sobre as cidades. Por isso que eu pedi para que você grifasse ali. Então aqui nessa parábola ele está dizendo, eu estou dando autoridade para que você então venha ocupar. Existe um princípio de ocupação que tem em Mateus 12, 43. Muitos de nós conhecemos, que a igreja infelizmente ela não tem cumprido, que fala quando a casa ela é limpa, né? O demônio ele sai, aquele lugar está limpo e bonito, e quando ele volta para ver, ele vê que está limpo, ele fala, opa, vamos, chama mais 7 e ocupa aquele lugar. Acontece que todos nós estamos vivendo o início dessa palavra, aonde a palavra de Deus ela nos limpa, ela traz clareza para o nosso coração, e esquecemos de ocupar este lugar. Uma vez que ela é limpa através da palavra, não ocupamos com a cultura do reino de Deus, não ocupamos com os princípios e valores do reino de Deus. Uma vez, uma pessoa nós somos aqui dentro da igreja, outra pessoa nós somos lá fora, ou na nossa família, ou na empresa, e aí não ocupamos o reino de Deus aonde nós estamos. Esse é um princípio de ocupação. Se você não ocupar, outros vão ocupar. Eu não estou falando de demônio. Eu estou falando de um lugar que o Senhor colocou nas tuas mãos. Estou falando de um lugar que o Senhor confiou em você para estar. Se você não ocupar, outros vão ocupar. Então Jesus conecta o seu reino com os princípios da mordomia, da frutificação e prontidão para o seu reino. O reino, ele não é passivo. O Jesus, vamos lembrar, foram 3 anos de ministério, onde Jesus ele não ficou simplesmente parado esperando, eu sou o rei, eu vim anunciar um reino, então vamos ver o que vai acontecer, as pessoas que cheguem até mim. Não, ele foi até as pessoas, ele foi até os lugares, de forma extremamente intencional, de forma extremamente pensada. Ele sabia quais eram as cidades que ele tinha que estar, as pessoas com qual ele conectaria, as mulheres com quem ele falaria, para que a mensagem então fosse propagada. O reino de Deus requer ação e avanço. Mordomia no grego significa oikonomos. Diz comigo, oikonomos. Oikonomos. Oiko significa casa e nomos, governo. Deus, então Jesus então está esperando de nós essa mordomia, esse governo sobre a casa.
esse lugar de administração sobre aquilo que Ele veio estabelecer aqui nessa terra. Ele está esperando de nós esse lugar de ação, não somente de uma administração, uma responsabilidade, um zelo, ser fiel com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, mas Ele também está esperando o karpós, que é a frutificação. Nada mais é do que fruto. Nada mais é do que fruto em grego. Karpós é onde você então foi chamado para frutificar. Agora pensa numa árvore que está plantada e que espera ali uma cerejinha linda dela, e passa estação e passa outra estação e você não vê o fruto. Você não só cuida dela, mas ela não tem um fruto para sair. E acontece então como a figueira, que Jesus, quando foi buscar ali a figueira, ela tinha um propósito de estar ali, independente da estação. E o que ele disse? Ele estava com fome, foi buscar ali o figo e não tinha, amaldiçoou. Então você não vai dar mais também. Porque eu e você fomos chamados para frutificar e para sermos bons administradores, sendo fiel àquilo que Ele nos deu. Existe um dono das nossas vidas, existe um dono dessa terra, existe um dono. E eu preciso ser boa mordoma. Abre aí comigo Daniel 7, do versículo 13 ao 14. Daniel, capítulo 7. Quero encorajar você a vir com um caderno ou abrir o teu bloco de notas para você ir anotando, risca aí a sua Bíblia do lado, para que na medida que o Espírito Santo for trazendo algumas questões ali, algumas revelações, você anote. Isso vai ser muito importante, você estar ruminando, estar deixando a palavra de Deus te ler, certo? Ok, Daniel 7, do versículo 13 ao 14 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o quê? O domínio. Foi-lhe dado a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Daniel, Velho Testamento, já estava anunciando um reino que seria então estabelecido aqui nas nossas vidas, através de Jesus e depois a partir de nós também. Então eu quero ler de novo com você esse texto. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus Pai aqui. E o fizeram chegar até ele, e foi-lhes dado o domínio, a honra e o reino. Para quê? Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quando nós falamos de reino, nós lembramos de autoridade, e vemos muitas autoridades perdendo a sua autoridade nesta terra, perdendo então a sua influência. Mas existe um reino, existe uma autoridade que é inabalável, que é eterna e que merece honra e glória. É o reino de Deus, que não é abalado, enquanto nós vemos tantas coisas serem abaladas, mesmo nos nossos dias inconstantes. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Cristo recebeu o reino de Deus, e nós recebemos o reino de Cristo, do seu Filho. Então Jesus, ele estava aqui na terra para inaugurar o reino. Quantos de vocês gostam de ser chamados para a inauguração de algo? É muito bom. Vai inaugurar uma loja. Quando nós íamos inaugurar aqui também o espaço, nós passamos alguns meses falando, ó, fica atento, tal dia vai acontecer, vai ter inauguração de algo. Vai vir alguém aqui para anunciar o que vai acontecer. Jesus estava ocupando a terra, e se você for ver em questão de geografia, era menor que o Rio de Janeiro. Então 3 anos foram suficientes para ele abalar a terra e realmente influenciar, instigar o povo a respeito dessa inauguração. Esse foi o papel de Jesus aqui: inaugurar o reino de Deus, mostrar, para trazer uma amostra do que é o reino de Deus.
Nós estamos falando apenas do começo. Muito ainda se experimentaria. Ao falarmos do reino de Deus, que significa Basileia. Basileia significa governo, exercício de poder. Jesus, ele não estava se referindo somente a um grupo de pessoas, mas ele estava dizendo sobre o seu reino, o seu governo em ação. Pensa, o próprio Deus desceu aqui na terra para colocar em ação e demonstrar para nós um pouquinho do que como vai ser quando ele voltar. É apenas a inauguração do reino de Deus. Cada um é livre para escolher sobre qual governo coloca a sua vida. Nesse momento as pessoas entraram em confusão. Tem Nicodemos, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Pessoas que conheciam as escrituras. Ele quebrou qualquer tipo de teologia dos anciãos. Eles estavam esperando um reino estabelecido ali. Mas na verdade ele estava demonstrando: você quer o teu governo sobre o que exatamente? O governo da tua vida sobre o que exatamente? É sobre Mamon, que atua sobre o dinheiro, sobre os teus sentimentos? Somente pelo governo do teu estado? A questão é que eu e você somos livres para escolher sobre qual domínio nós vamos permitir colocar as nossas vidas. Essa foi a missão específica dele. João 8:22 fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é que permitir que essas coisas governem a nossa vida nos leva para um lugar de prisão. As pessoas estavam aprisionadas num sistema de vida que levava à prisão, no lugar de culpa, e Jesus veio para libertar. A lei foi estabelecida para trazer a cultura e expressar o reino de Deus. No Velho Testamento nós vemos tantas leis. As leis de Moisés foi para proteger o povo, foi para dizer: olha, é assim que as coisas funcionam, em questão de sacrifício, de entrega, de honra, de proteção um do outro, amar ao outro como a si mesmo. As leis, elas anunciavam aquilo que Jesus já ia expressar aqui. Abre lá comigo em Mateus 9:35. Mateus 9:35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas no reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mateus 10, do 7 ao 8, se você está anotando já, coloca aí. Mateus 10, do 7 ao 8. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Em Lucas 4:43 diz: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque foi para isso que eu fui enviado. Existia um propósito, um foco no coração de Jesus. Diz comigo: o ministério de Jesus era revelar e manifestar o reino. E aí existem 4 pontos que eu quero aqui falar com você e que vai te ajudar a entender um pouquinho do que Jesus fez enquanto ele estava aqui na terra. E você vai falar: pastora, você está falando de Jesus, mas o que tem a ver com a minha vida? Vai fazer todo sentido, tá bom? Fica aqui comigo. Primeiro ponto: Jesus, ele pregou, ele proclamou o reino. Segundo ponto, ele ensinou. É como uma semente. Lembra que quando nós falamos aqui do poder que você tem quando você tem uma semente, uma palavra, uma promessa? Gostaria que você fizesse esse exercício aqui comigo. Coloca as tuas mãos assim, olha para ela agora. Se você quiser, se te ajudar, feche os teus olhos e você olha no Espírito. Quais são as sementes que o Senhor já colocou nas tuas mãos? Quais foram as palavras e promessas que uma vez foram liberadas para você? E aqui eu não estou falando de profecia somente. Eu estou falando de um desejo de construir uma família, de ter um bom negócio, um desejo de trazer Jesus para dentro da sua empresa. O Senhor confiou em você sementes. E na parábola do grande valor, nos ensina, né, que Jesus, ele colocou essa semente. Também fala que um fermento, ele leveda toda a massa.
um tesouro escondido no campo. Ele vai falando de várias formas. Você pode abrir os teus olhos. Essa era a maneira de Jesus ensinar. De fazer coisas como nós acabamos de fazer. Feche teus olhos. Abre os teus olhos, Abraão. Veja se você consegue contar a quantidade de estrelas. É esse o tamanho da herança que eu vou te dar. O reino de Deus é como uma semente que planta. E você espera. Você rega em oração, em fé. Jesus, ele não veio somente para pregar e falar. Porque a palavra, quando ela é pregada, ela tem esse efeito profético. Lá na frente, daqui a umas semanas, ou até mesmo você vai sair daqui, você vai lembrar daquilo que você ouviu. Você fala, nossa, agora fez sentido aquilo que a pastora falou, aquele texto que nós lemos. Agora faz sentido. Porque isso é o que a palavra anunciada, ela faz. Agora tem momentos em que Jesus vai pegar você, vai pegar a sua mão, e Ele vai te ensinar. Como o mestre faz. Esses foram 2 dos pontos que Jesus fazia aqui na terra. Ele pregava e Ele ensinava. Agora, Jesus também, Ele curava os enfermos. Quantos de nós aqui já experimentamos uma cura física? Levanta sua mão. Olha, 90%. Se isso não é o amor de Deus, o que é? Se isso não é a manifestação do poder de Deus, o que mais pode ser a cura de um enfermo? Pessoas que estão no leito e que são restaurados, pessoas que estavam com câncer, foram curadas. Jesus, ele fazia isso, ele demonstrava, era palavra e poder. E eu e você vivemos isso nos dias de hoje. O ministério de Jesus, ele era completo. O ministério de Jesus, ele não deixava brecha para as pessoas duvidarem. Na verdade, o ministério de Jesus quebrava as teologias pessoais. O ministério de Jesus quebrava qualquer inteligência humana. Era capaz de entrar e dividir juntas e medulas, almas do Espírito, as suas dúvidas e pensamentos tão enraizados. Só Jesus conseguia fazer isso. A verdade é que eu e você só precisamos anunciar, ensinar. Eu não preciso me preocupar com o efeito, com como essa palavra vai ser frutificada. Eu não preciso me preocupar se ou não a pessoa vai ser curada. Eu não preciso me preocupar com o resultado. Eu preciso me preocupar em ser como Jesus, pregar e ensinar e também curar os enfermos. Trazer o reino de Deus aqui na terra, como Jesus fazia no seu ministério. Ele expulsava os demônios. Pelo Espírito de Deus é que eu expulso os demônios. Então chegou o reino de Deus. Se você vê alguém sendo liberto, você pode dizer: o reino de Deus é chegado. Se você vê alguém sendo curado, você diz: o reino de Deus é chegado. Não espere algo bombástico. Se é que isso não é bombástico para você. O reino de Deus é chegado. A palavra reino, ela aparece 53 vezes em Mateus, 17 vezes em Marcos, 41 vezes em Lucas. Mais do que amor, mais do que curar. O reino de Deus não é uma nação física ou terrena, mas sim o governo dinâmico de Deus sobre os céus e a terra. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Quando lemos no original, venha o teu reino, nós estamos falando, venha o teu governo. E Ele nos deu esse acesso, essa parceria de governarmos essa terra junto. Venha o teu reino. Senhor, eu não sei como, mas a maneira como está a minha empresa, na maneira que está o lugar onde eu estou trabalhando, não está bom. Então venha o teu reino. Aqui na igreja você é equipado com tudo que você precisa. Você tem tudo que é necessário para que você manifeste o reino de Deus lá na tua empresa. A criatividade do Senhor já deu. As estratégias do Senhor já deu. Seja uma abertura antes de começar o dia. Dá a primícia ao Senhor. Toda primeira segunda-feira do mês, eu não sei, estou te dando uma ideia aqui.
Toda primeira segunda-feira do mês, na sua empresa, na sua sala, onde você trabalha, você não é gerente, não importa, mas você pede uma abertura. Fala, eu quero entregar junto com as pessoas que trabalham comigo esse dia ao Senhor. Uma oração que você faz se torna uma tradição, a tradição se torna uma cultura. A cultura, ela traz valores, ela traz princípios. De repente você pode usar no meio da semana, sexta-feira, não vou fazer um happy hour, eu vou fazer sim uma caixinha de palavras proféticas. E você para na tua casa e busca, Senhor, qual é a palavra que eu posso liberar para a pessoa que está aqui do meu lado, esse meu colaborador. E muitos de nós estamos esperando, a igreja precisa me ensinar a como agir na minha esfera. Chegou um momento, igreja, que nós precisamos parar de desejar o leite. A maioria daqui tem mais de 5 anos de cristianismo. E temos todo o ensino do ministério de Jesus. Faça como Ele. Não espere as pessoas ficarem dizendo para você, faça isso, faça aquilo. Se você é cheio do amor de Deus, se você foi impactado com isso, muitos foram curados fisicamente, muitos já foram impactados com um abraço, muitos já receberam a manifestação do amor de Deus, muitos já foram salvos. E se você ainda não foi salvo, você vai sair daqui, eu creio, salvo hoje, entendendo isso. Só manifesta, só faça igual a Jesus. O reino de Deus então não é uma nação física ou terrena, mas é o governo dinâmico de Deus sobre os céus e terra. Todas as coisas, tanto invisíveis como visíveis. Então quando eu leio no original, eu entendo então que ele está falando, venha ao teu reino. Para os judeus, a ideia do reino de Deus já era uma realidade teológica bem aceita. Israel acreditava em Deus como verdadeiro rei e criador do mundo, como rei. Ele reina sobre os cosmos, está em Salmo 24. Em um dia plenamente reinará a terra através do seu rei eleito, Messias, ungido. Isaías 61, esse texto incrível. Se você não captar a mensagem do reino de Deus, você provavelmente não irá entender plenamente quem é Jesus. Jesus não foi um homem sábio. Jesus não foi só uma pessoa importante. Jesus também não foi só o teu Salvador. A questão é, você quer que ele seja um homem sábio? O Salvador? Ou você também quer ir para o próximo passo e permitir que ele seja o teu governador? É para isso que o Senhor está chamando a igreja. Para irmos um pouco mais profundo. E compreendermos quem de fato é Jesus. Ele veio para governar, ele não está de brincadeira. E na medida que você vai em mais profundidade, você tem mais relacionamento com ele, você fala, eu não posso agir diferente. Eu tenho que governar aonde eu estiver. E aí faz um rebuliço onde você estiver. Corre o risco como Jesus correu, como os discípulos correram, risco de vida. Risco de serem expulsos. Estamos vendo tão perto de nós pessoas que estão pagando um preço altíssimo por viverem o ministério de Jesus. A pergunta que não quer calar então é que Jesus é apenas o teu Salvador ou é também o seu Rei? O segundo ponto dessa mensagem, dessa pregação, é a mensagem de Jesus, é o anúncio do reino. Nós falamos sobre a inauguração. E agora a gente vai falar sobre o anúncio do reino. Marcos 1. Abre aí comigo. O versículo 14 ao 15. Marcos 1, do 14 ao 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando o Senhor está falando o tempo está cumprido, Ele está dizendo, eu sou o cumprimento da promessa e das profecias messiânicas. Em outras palavras, ele estava dizendo, se cumpriu hoje, eu cheguei. O meu governo começa agora. Ele já estava anunciando. Isso é confuso, concorda? Porque quando você pensa
a gente tem uma mentalidade de que as coisas vão mudar de um dia para o outro, ou de que de repente vai chegar alguém e vai salvar o mundo. Mas ele estava falando de algo de dentro do nosso espírito. Nós estávamos perdidos, o nosso destino foi mudado, nós estávamos condenados, e através disso ele pagou essa dívida que eu e você não poderíamos pagar. Então ele estava dizendo: eu cheguei, eu já estou governando sobre esta terra, o reino de Deus está aqui. Se Jesus diz ser o Messias, logo então ele é o rei, e todo rei tem o seu reino. É natural ter uma cobrança por um reino, quando por isso o reino já é chegado. E ele diz: arrependei-vos. Você não tem como acessar a dimensão do reino de Deus sem essa mudança de mentalidade. Nós precisamos compreender. Eu caminhava sozinho, eu tinha o domínio da minha vida, eu decidi o que eu queria fazer. Agora eu passo a ser escravo de Jesus. Essa é a verdade, onde você precisa se arrepender. Pastor, eu tenho que me arrepender do quê? Não fiz nada de errado. É isso que a gente começa a ter a mudança de mentalidade. Porque na verdade, o que os demônios querem fazer é: olha, você não precisa fazer exatamente tudo o que Deus te pediu. Seja bonzinho, faça coisas boas, mas olha, não precisa fazer exatamente aquilo que Ele pediu. Vocês estão compreendendo? O reino de Deus não é sobre ser bonzinho. O reino de Deus não é sobre somente fazer coisas boas. É sobre anunciar esse reino. É confrontar um padrão que já foi estabelecido. Ele te chamou para governar com Ele em parceria. Jesus nunca disse: pregue qualquer evangelho. Existia um evangelho específico. Ele nos pediu para que buscássemos acima de todos os reinos o reino dele. Era o evangelho da paz. Era o evangelho de Cristo, do reino do Pai dele. Você pode trazer boas notícias. Você pode dizer para a pessoa: fique bem, vai ficar tudo certo, vai passar. Meu irmão, você não foi chamado para falar dessa maneira. Vai passar. Não, você vai ser curado. Não, ore por essa pessoa. Se coloca na brecha. Vai buscar ela, traga ela na igreja. Paga um preço de orar por ela de madrugada. Olha, você não está conseguindo vencer o teu pecado. Eu vou te ligar. Me liga quando a coisa apertar. Eu estou com você. Uno a minha fé com você. Você não foi chamado para passar a mão na cabeça de ninguém e dizer: tá tudo bem, eu sou sua amiga. Olha, me liga quando quiser. E aí a pessoa te liga, você vai passar. Meu irmão, o evangelho é muito mais do que isso. Você tem que causar terremoto mesmo no inferno. Você tem que incomodar aquilo que virou um padrão. E a pessoa continua, você ora com ela, no dia seguinte ela volta então a adulterar e sair com aquela pessoa que é casada. E aí, o que você vai dizer? Fala com a pastora. Não, é você que está ao lado dessa pessoa que vai ser luz e que vai dizer: olha, isso está te levando para um emaranhado, um enrosco, que você não vai encontrar a plenitude de Cristo na tua vida aqui na terra, enquanto você ficar negociando o governo da tua vida. Você está governando, você não está deixando o Senhor governar. E aí você vê que o teu chefe ou a pessoa que está do seu lado está sonegando imposto, e essa pessoa mesmo está reclamando do governo. Ou você vê alguém que se ira facilmente, você dentro de casa se ira e perde o controle das coisas, bate nos filhos além daquilo que... Estou falando de uma correção da vara, mas você bate no lugar de ira. E aí somos constrangidos, somos como espelhos. E as coisas mesmo estão nos confrontando no dia a dia e nós não fazemos nada. Quando o próprio Espírito Santo de Deus está nos levando para um lugar de mais profundidade no cristianismo, através das pessoas que estão ao seu redor, e você olha para essas coisas e acha que isso é normal. E o Espírito Santo de Deus então passa a não ter mais voz sobre nós. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe porque estamos levando o evangelho como evangelho barato, sendo que o cristianismo foi um alto preço pago por mim e por você, por aqueles maus, corruptos, pelos bons, os corretos, por todos. Pregue o evangelho, creia no evangelho das boas novas. Essa é a porta de entrada no reino de Deus. Quando você então entrega a sua vida a Jesus, você está abrindo mão, você está indo para um caminho, você tem uma metanoia, você muda completamente, fala: não, aquilo não me representa mais. E
você entrega a tua vida ao Senhor, meu irmão, não é de um dia para o outro, mas você precisa de uma comunidade para vencer aquilo que antes para você era normal. Você precisa de pessoas boas e firmes no Jesus, com raízes profundas, para você vencer o teu dia a dia. Então expressar e viver o reino de Deus é possível, senão o Senhor não nos daria uma missão impossível aqui. Não é impossível, os discípulos viveram isso. Homens de Deus que nos discipularam, mulheres de Deus que falaram do amor de Deus para nós, viveram isso. Não foram perfeitos, mas o Senhor escolheu eles na sua humanidade, para expressar então esse reino aqui. Essa é a estratégia do diabo. Ele vai tentar você, como ele tenta o mundo, fazer de você uma pessoa religiosa, no lado pejorativo da palavra. Um religioso é uma pessoa vazia. O religioso é uma pessoa que conhece as palavras, fala como, sabe dizer como é o reino, se expressa como alguém que ocupa o reino. Mas quando é espremido, sua fé é vazia, não consegue vencer os dias maus, não consegue influenciar outras pessoas. O diabo vai querer nos levar para um lugar de religiosidade. E talvez seja por isso que nós estamos vendo um crescimento muito grande do cristianismo, de pessoas conhecendo Jesus, pessoas sendo salvas. Mas quando você vai ver a qualidade da vida dela, do cristianismo, falta a leitura da palavra, falta a revelação. Isso é ocupar. Isso é você marcar o coração de alguém. Isso é estar naquele lugar e deixar que ele crie raízes e dê frutos. Então a estratégia de Satanás é te fazer que você faça coisas boas ao invés daquilo que Jesus te ordenou. Te entreter com um evangelho parcial ao invés de um evangelho pleno. Então você passa a escolher partes da Bíblia que mais fácil você consegue engolir. E aí ele fala, não, isso aqui está muito sério. Não, imagina, isso é muito pesado. E aí você escolhe partes da palavra de Deus, o diabo faz isso. E Satanás também te faz satisfeito com aquilo que é bom, ao invés daquilo que é melhor. E eu posso dizer que essa estratégia nós vemos claramente. Quantas vezes eu mesmo vivi essa realidade. Quando nós morávamos em Londrina, nós estávamos vivendo pela fé, não tínhamos um recurso mensal entrando na nossa conta bancária. E o Senhor permitiu também, o ministério do Anderson mesmo, itinerante, crescesse abundantemente. E o Senhor então mantinha nas nossas vidas um padrão de entrada financeira. E nós começamos a ver isso. Eu falei, puxa, a oferta que entrava, quando a gente foi ver no mês, era sempre o mesmo valor. E aí Deus começou a tirar de nós esse pensamento, que até o pastor pregou recentemente, de escassez, para um lugar então de filiação, de viver o melhor de Deus. E nós estávamos com um carro onde os meninos, era um Fox, muito bonitinho, a gente tem muito carinho por esse Fox, não tinha ar-condicionado, e era só as duas portas, e eles sentavam na cadeirinha, quebravam o pescoço, com a janela aberta, e a gente pegava 7, 8 horas de estrada, São Paulo, Londrina, outros estados, para pregar o evangelho, onde mais o Senhor mandasse. E os meninos lá com o pescoço quebrado, suando, a gente levava roupa, eu chegava a levar negócio de borrifar, para refrescar, lenço umedecido, estratégias. Gente, aquilo era o bom. E Deus começou a levar a gente para uma mentalidade do melhor, a dar um passo de fé, a expressar o reino de Deus aqui na terra. Eu sou filha de Deus, eu posso expressar o reino de Deus sendo próspero. E existe uma mentira de que o fato de você prosperar, de comprar um carro melhor, uma casa melhor, isso é teologia da prosperidade. Não, meu irmão, é fruto do seu trabalho. É aquilo que o Senhor está prosperando, porque você é fiel, você é obediente, e você expressa Jesus. Uau, um crente próspero? Como assim? Meu, como é que você fez isso? Eu aprendi a lidar com as minhas finanças, eu aprendi a gerenciar, eu invisto, e Deus começou a nos ensinar. E aí nós compramos então um carro com ar-condicionado, o banco de trás ele até descia, os meninos tinham quase uma caminha, né? Gente, pensa eu e o Anderson, a gente até se emocionou quando a gente pegou o carro, uma Tucson, adorava. É o melhor de Deus. E muitas vezes estamos contentes
com o bom. E o Senhor está querendo te levar para um lugar de maior influência. O que é o melhor? O que é o evangelho pleno? O que Jesus nos ordenou a fazer? Por que estamos vivos aqui na terra ainda se já tenho um destino? Se já entreguei minha vida a Deus, o que mais eu preciso fazer até que Ele venha? Não confunda o seu destino com a sua missão. Vamos repetir isso? Não confundimos o nosso destino com a nossa missão. O teu destino é o céu, mas a tua missão é trazer o céu aqui na terra. O teu destino é trazer o céu aqui na terra. Como? Como nós estamos falando até aqui. Então não venhamos reduzir o evangelho a apenas o calvário, a cruz e o sangue. Esse é o ponto de partida e não a linha de chegada. Enquanto alguns pensam, Deus não precisa de ajuda, outros compreendem, eu posso fazer parte disso. Eu posso então contribuir no alcance da mensagem do reino. Jesus não pregava publicamente, seja nascido de novo. Ele falou isso em particular somente com Nicodemos. Vamos abrir lá em João 3. Do 2 ao 3. Nicodemos estava perplexo porque a sua teologia não explicava as expressões do reino que ele via através de Jesus. Como assim eu posso acessar o reino? Vamos ler então João 3, do versículo 2 ao 3. Ele, Nicodemos, veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo. Só pode ser de Deus, se Deus não estiver com ele. E no versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só podemos acessar e ver o reino de Deus ao ter o novo nascimento. Você não precisa parar de fumar, você não precisa deixar de fazer certas coisas para ter um novo nascimento. O que você precisa é reconhecer quem é Jesus, que a morte dele na cruz foi para mudar o seu destino. Aquele que não tem um novo nascimento, ele está fadado ao inferno, à condenação. Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, lá Adão e Eva, somos resultados ali, somos herança, né? Viemos depois deles e, portanto, temos a nossa natureza caída. O nosso espírito, então, foi morto. Não tem ninguém que ocupe até que você chame. Eu reconheço, Jesus, vem e faça morada em mim. É isso que Nicodemos estava tentando entender. Depois disso, do novo nascimento, o Senhor vai te ajudar com os teus vícios. Depois disso, o Senhor vai te ajudar na restauração e libertação daquilo que está te aprisionando. Mas uma decisão apenas precisa ser feita e agora e aqui na terra, como foi com Nicodemos. Terceiro ponto, o mandato de ocupação é a mordomia do reino. Lucas 19, 13, vamos abrir, a banda pode subir. Lucas 19, 13 diz assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Na tradução original é: ocupai até que eu venha. Chega de vivermos num mosteiro, numa bolha. Tudo bem, gente? Vocês vão se distrair olhando eles subirem? A gente consegue, né? Vamos lá, me ajuda. Eles são lindos, né? Olha, pode dar uma salva de palmas para eles. Pode subir, coral. Já vem agora. Todos na mesma palheta. Vamos esperar eles subirem. Lucas 19, o versículo 13, ele está falando para ocuparmos, né? Para governarmos, certos até aqui? Todos nós estamos entendendo esse princípio, o início dessa série.
Então não diz respeito a você viver numa bolha, a 4 paredes, estar na igreja o tempo todo, a se proteger porque o mundo está mal, as coisas estão ficando difíceis. Não é isso que o Senhor está esperando. Você vire então um monge, né? E se proteja, conheça as escrituras de capa a capa. Não, não é isso. Ele está dizendo, vai para fora, se abasteça e vai, ocupe, receba e vai. Vem aqui e faça acontecer, faça algo. Faça alguma coisa. Expresse o reino de Deus aonde você estiver. Você não vai ser julgado pela quantidade de pessoas que vão ser salvas através de você. As pessoas brincam, né? Eu tenho uma estrelinha, uma pessoa foi salva, eu recebi uma pedrinha na minha coroa. Eu brinco também. Vamos povoar os céus, vamos. Mas é o que Deus está pedindo de você. E é o que Ele vai requerer. É a tua obediência. É a minha obediência. O que cabe a mim, Vanessa, família Dantas agora. Enquanto você é jovem, você presta contas para os teus pais. Quando você é independente, você precisa entender qual é o nível de obediência que você precisa entrar diante de Deus. O nível de santificação, de purificação. É isso que você vai prestar conta. É exatamente sobre isso, porque na verdade os frutos eles acontecem por si só, uma vez que você está então enxertado na videira. E a gente falou sobre isso, sobre a poda domingo passado. Foi um tempo curto que Jesus teve aqui, 3 anos. Mas ele foi obediente e o crescimento foi absurdo. Vou pedir para que você fique de pé. Existe uma expectativa de Deus até que Ele volte. E Ele está olhando para você, para mim, para a Vanessa. Ele falou, o que será que a Vanessa vai ver até que eu volte? Ela vai multiplicar aquilo que eu coloquei nas mãos dela. Não diz respeito aos talentos, mas no lugar de ocupar, tá bem? Então a gente não está falando aqui de você só se mover no sobrenatural, mas é de você permanecer e governar aonde o Senhor te colocou. Nós falamos das 7 esferas aqui. A gente costuma falar muito como Zaio, mas vamos facilitar? Qual é a esfera que você mais tem influência? A gente fica criando, né, um padrão. Mas eu não estou nem na esfera da família, sei lá, acho que eu não estou na esfera da educação. Meu irmão, você está em algum lugar, você cria tem alguma esfera, por favor. Tá bom? É na tua casa, é a tua esfera de influência. É nos negócios, é a tua esfera de influência, no esporte, seja lá onde for. A gente cria algo para facilitar. Mas o Senhor está esperando então que você ocupe esse lugar simplesmente. Mas eu fico esperando o meu marido a orar e ser o sacerdote e chamar a gente para ter um cultinho na casa. Faz você, pergunta para ele, podemos fazer? Filho, você está esperando alguma coisa? Pergunte para o seu pai e para a tua mãe, podemos fazer isso? Vamos orar. Viu uma fala que não condiz o reino? Olha, acho que isso não representa o reino de Deus. Vamos pedir perdão aqui agora. E começar a ser um pouco mais astuto nisso, ocupando esse lugar. Ocupar até que Ele venha viver na terra pelos valores do reino. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e alegria. Diz comigo, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Eu devo ocupar a terra. Fala comigo, eu devo ocupar a terra. Vivendo esses valores. Sendo um bom mordomo dos recursos. E representando o Rei Jesus em todas as áreas da minha vida. Põe a mão no teu coração agora. E assim como Madre Teresa disse, você quer mudar o mundo? Comece pela tua família. Então pensa um pouquinho. Como você pode então mudar as coisas dentro de casa. Ocupar esse lugar. Só alguns segundos, vamos investir. Deixa o Espírito Santo falar com você.
Todas as mentiras, todos os impedimentos, as omissões, a passividade, Senhor, nós pedimos que o Senhor tire isso de nós. Faz crescer o amor em nós. Faz arder o nosso coração de amor por Ti, assim como o Senhor nos ama. Queremos transbordar por onde estivermos. Senhor, limpa os nossos lábios. Senhor, purifica as nossas mãos. Senhor, faz algo novo em nós. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu grande amor, que nunca nos acusou, que nunca veio num peso de condenação, antes nos libertou. O Teu amor nos libertou, o Teu amor nos fez ser livres do pecado, o Teu amor nos fez livres desses pensamentos mundanos da depressão, ansiedade, de um pensamento de escassez. O Senhor nos libertou de tudo isso. O Senhor nos chamou para governar esta terra como Jesus assim fez. Talvez você esteja aqui no nosso meio e nunca entregou a tua vida ao Senhor, ou estavas longe dos caminhos de Deus, e hoje o teu coração se acendeu novamente. E aí onde você estiver, você pode só levantar as tuas mãos e nós vamos orar juntos, convidando o Senhor para fazer morada em você e você ter um novo nascimento, você se reconciliar com Cristo aonde você estiver. Glória a Deus, glória a Deus. Todos aqui já entregaram a vida ao Senhor. Vamos só apenas fazer uma oração ainda de olhos fechados, e nós vamos entrar no momento de ceia. Vamos receber também a bênção apostólica. Senhor, obrigada pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela é a verdade absoluta para nós. Senhor, nós não queremos negociar a verdade. Nós não queremos, Senhor, sermos cristãos religiosos. Queremos, Deus, expressar o Teu reino aqui na terra. Queremos ocupar. Somos corajosos, te amamos a este ponto, Senhor, de ocupar os lugares que o Senhor tem nos dado. Zion, abençoo você em nome de Jesus. Eu declaro este fogo no teu coração, esse fogo para falar do amor de Deus, para transbordar através dos sinais, orando pelos enfermos, orando pelos tristes, os perdidos e aprisionados, sendo usado para expulsar os demônios, sendo usado para manifestar o reino de Deus aonde você estiver. Seja abençoado em nome de Jesus.